Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. O programa de hoje será um pouco diferente. Você vai conferir uma entrevista sobre investir na agricultura, diretamente aqui do estúdio. Continue acompanhando. E hoje recebemos em nosso estúdio os convidados João da Mata Rodrigues, mestre em Engenharia da Produção e técnico agrícola. Também Cleiton Davis, empresário do setor de equipamentos hospitalar e produtor rural. Agora vamos direcionar o Cleiton. A paz do Senhor Jesus, Cleiton. A paz do Senhor Jesus, irmã Cláudia. Seja muito bem-vindo ao programa Agropastoril. Eu gostaria de saber como surgiu a oportunidade de estar investindo numa plantação de café. Irmã Cláudia, foi algo assim que não é programado. Na pandemia, eu e minha esposa, nós tínhamos um terreno, nós tínhamos comprado há um tempo atrás. E acabou na pandemia tudo parado, a empresa parada, sem trabalhar. Nós fomos para ficar lá por uns dias, uma semana. E dessa semana nós começamos a trabalhar e começamos a plantar café. Só por hobby, mas depois acabou a plantação crescendo e chegando aonde que está hoje, essa parte a qual nós temos tido muito resultado. Cleiton, na pandemia, eu acredito que muitas pessoas repensaram as suas atividades e seu ramo de atuação. E muitas tiveram oportunidade de estar investindo em outros negócios. Mas eu acho que quem pode falar um pouquinho melhor para a gente é o pastor João, que pode estar aqui falando para a gente sobre como as pessoas trabalharam nesse período, essa alternativa de renda. Amém. Pai do Senhor, Claudia. Pai do Senhor, pastor. Esse período foi um período econômico que pressionou muitas pessoas, né, Cleiton, a buscarem alternativas de vida. E dentro dessas alternativas, alguns efetivaram, outros abandonaram, mas alguns efetivaram, né? E os pequenos negócios afloraram nessa época, porque exigiam pequeno investimento. Foi o caso do Cleiton, que não foi nem buscar um negócio, foi buscar mais uma alternativa de vida do que uma alternativa econômica. E acabou encontrando uma alternativa econômica naquela alternativa de vida. Juntando as duas coisas, com certeza o resultado será bom. Com certeza. Muitos fizeram isso. É importante destacar que não só no agronegócio, também em todos os setores, os microempresários ou os empreendedores individuais tiveram um salto aí no crescimento dos seus negócios, ou aqueles que começaram também. Eu, por exemplo, tenho um ramo também como empresário, microempresário, que é veterinária. Nessa época, a clínica não parou de funcionar, mas o número de clientes reduziu muito. Então, nós tivemos que expandir dentro da clínica veterinária, criando novos produtos para sobreviver. Então, já é uma alternativa e tantas outras que surgiram na época, né? Também gostaria que o senhor falasse, ou desse algumas dicas, que assim como o Cleiton fez, o que hoje, nos dias atuais, poderia ser feito para investir numa oportunidade de um negócio, principalmente na área do agro? O agronegócio, ele nunca vai deixar de ser protagonista. É muito simples, porque ninguém vive sem alimentação. Por exemplo, sai dali. As alternativas é que mudam conforme o avanço da tecnologia e até mesmo das exigências de mercado. Por exemplo, você, há anos atrás, eu fui pioneiro da abertura da Ceasa aqui no Espírito Santo. As pessoas não precisavam classificar os produtos para vender, vendiam do jeito que colhia. Mas conforme a evolução das pessoas
da saúde foi acontecendo, a exigência foi aumentando. Então, quando aumenta a exigência, é curioso isso, né? Quando aumenta a exigência de mercado, aumenta a possibilidade de expansão de novos negócios. Quanto mais a sociedade exige, mais surgem outros negócios. Por exemplo, alguém para classificar o café, classificar a bebida. Por que isso aconteceu? Porque alguém exigiu um café de qualidade diferente. Já surgiu uma atividade nova, né? Então, a oportunidade, por exemplo, eu vou deixar aqui no ar uma sugestão para o Cleiton. Uma coisa simples como eu sou simples. Por exemplo, Cleiton, a apicultura consorciada com a plantação de café. Sim. Você vai ajudar a natureza por causa da polinização, você vai facilitar, né? E você vai criar um novo negócio. Tem que ter cuidado para ele não ser principal, porque o consumo de mel é alto, a venda de mel é fácil de se fazer, até exportação. Você vai exportar café e exportar mel, porque há uma carência de mercado devido à falta de instrução das pessoas em como lidar com as abelhas. A pessoa vê uma abelha, a primeira sensação é matar a abelha. Não devia fazer isso jamais, porque a abelha é responsável pela sua produtividade e pela produtividade de muitos, né? Essa, por exemplo, é uma alternativa que me ocorreu aqui. Outras você pode consorciar com o negócio do café. Agora, sob o ponto de vista econômico, no âmbito geral, não é bom você reduzir demais o número de negócios. As alternativas devem aumentar. Você deve diversificar, né? O apiário é extraordinário e casa com café como nunca teve outra coisa. Aproveitando o gancho, o senhor com a expertise da produção, né, Pastor João, de engenharia de produção, e eu como apicultora, não poderia deixar também de compartilhar que realmente quando você faz um consórcio da apicultura com o café, além de você ter o produto do mel, que é um produto que hoje grande parte até é mais exportado do que consumido no Brasil, o americano ele consome em média 15 quilos de mel por ano. Nós brasileiros, quando consumimos muito, 1 quilo de mel. Então, vê a disparidade da cultura, da pessoa. Mas nós vamos chegar lá. Estamos trabalhando para isso. Mesmo. Mas principalmente que quando você tem uma polinização feita dentro da apicultura, a polinização, a produção do café aumenta em 30%. Muito. Então, isso é um resultado muito significativo. Traz muito benefício. Então, você tem aí 2 benefícios agregando uma única atividade, agregando a única atividade do café, sem contar em outras. E o mel do café, ele é um mel valorizado. Todo mel que ele é de uma monocultura, ele tem um valor diferenciado no mercado. Olha a expertise aí, ó. Venha. Já trouxe conhecimento, né? Claro, claro. Sobre a questão do mel que o pastor João da Mata e a irmã Cláudia falou, até uns dias para trás eu comprei 2 caixas de mel para ser colocado lá na minha produção de café. E só pegando o gancho aqui que vocês falaram e veio corroborar aquilo que eu estou querendo fazer. Os irmãos da igreja lá estão preparando lá, né? Porque eu não entendo nada. Quando eu comprei a caixa, mas estão preparando lá a melgueira, duplicando a caixa, vai colocar a cera. Eu acho que é isso. Aí eles vão colocar lá perto do café e eles falaram que tem que ficar perto da água, uma distância assim, mais ou menos, para trazer o benefício, né? Interessante que vocês falaram que vai agregar valor lá na minha propriedade. Hoje eu tenho uma produção de café hoje, só que não é a minha renda principal. Minha renda principal hoje é a parte da minha empresa, que eu atuo na área, igual a irmã Cláudia falou, no ramo de questão de equipamentos e manutenção hospitalar.
E hoje, futuramente, eu estou preparando para querendo migrar. Mas a gente querer uma coisa, né? Mas a gente tem que pedir aquilo que seja mais viável para nós, pedir um conselho. Então, daqui o pastor João da Mata, né? Então, eu gostaria de saber, o que é mais viável? Consorciar os dois ou colocar um na frente, para um? O que o senhor me fala? Cleiton, nós temos como princípio fundamental, minha vida inteira dando aula, muito na área financeira, tudo está muito baseado na Bíblia. Na Bíblia, as instruções estão ali. E você vai ver na Bíblia que enterrar talentos não é bom, né? É verdade. Não é bom. Então, você já tem um talento, você já tem uma atividade econômica que você exerce, você levantou fundos para investir em outra coisa nessa sua atividade, você se qualificou. Então, deixar isso de lado para passar para outra não é muito bom, não é aconselhável. É bom você continuar com essa e procurar se qualificar para ampliar, né, você está saindo de um setor comercial, né, que é onde você trabalha, prestando prestação de serviço, e vai passar para um setor primário que é produtor. Você vai sentir uma diferença muito grande, porque você, como prestador de serviço, você lida com o consumidor do seu produto, que é o serviço. É uma situação. Como produtor, você vai lidar com as pessoas que vão fazer o básico da produção para entregar o produto para outro processar e entregar para o consumidor. Então, são coisas muito diferentes e é possível conciliar e é salutar. É bom você ficar em dois setores divergentes. O que muda muito na vida da pessoa que faz isso? Você precisa buscar profissionais qualificados, como você já acabou de dizer. Não, eu estou buscando quem sabe lidar com abelha, porque eu não sei lidar. Então, isso é uma manifestação, desculpa o termo, de inteligência. Quando você busca quem sabe melhor do que você, né? O indouto é o inverso disso. Ele diz que sabe o que não sabe. E o sábio diz é o inverso disso. Ele diz que não sabe o que sabe. Porque, né? Então, começa por aí, né? Buscando pessoas qualificadas para te ajudar a desempenhar. Você é o empresário, você é, no caso aí, o investidor. O que você não pode abrir mão? De jeito nenhum você não pode abrir mão do retorno financeiro do seu investimento. Isso você não pode abrir mão. Você precisa ter, algum momento, esse dinheiro tem que voltar para o lugar dele. Dinheiro gosta de quem sabe cuidar dele. Ele só fica no bolso de quem sabe cuidar dele, senão ele não fica. Então é preciso você investir, faz um planejamento, agrega pessoas que entendem daquele ramo e vai para frente. Só tem como prosperar. O meu café hoje, vamos supor, a produção de café, igual a irmã Cláudia sabe, os irmãos que vão estar vendo sabem, é uma vez por ano, né? Então, o que eu estou fazendo? A minha empresa, eu como parte empresarial, microempreendedor, com a empresa eu cuido do café durante o ano todo, com o dia da empresa, e quando chega no final de junho ou julho, que começa a produção de café, eu pego aquele dinheiro e resgato ele todinho, aí ele volta para a empresa e volta para o café de novo. Isso. Eu estou fazendo esse consórcio das duas coisas e eu tenho visto que tem gerado resultado. Com certeza. Então, pelo conselho que vocês me deram, que o senhor me deu aqui agora, vou continuar a fazer da forma, né, que estou vendo que tem gerado resultado nisso. O planejamento é importantíssimo. Além de você consorciar as duas atividades econômicas, uma que você está como um representante, um prestador de serviço na área hospitalar, equipamento hospitalar, você tem ali uma propriedade rural produtiva. Então, ela está ali gerando também para você. E ela tem esse tempo mesmo. O que você pode ainda acrescentar é consorciar a lavoura. Então, você pode ter uma plantação de café consorciada com banana, também. Com uma região que você está de alta altitude, mexerica, pocã. Muito bom. Também dá para inserir junto. Você pode... Porque quando você consorcia, enquanto um está no período que ela precisa descansar
para começar o processo de podas, para poder chegar à nova floração, né, para produzir o café, a planta precisa disso, é a parte dela vegetativa. Outra planta que está na mesma área está gerando o fruto. E você ali faz uma rotação ali de fluxo de produção e de caixa. Então, a sua propriedade o ano inteiro está produzindo. Sem falar, Claudir, que o consórcio de plantação facilita também no controle, né, de insetos, de pragas. Isso facilita e você explora a mesma terra, né, com mais de uma produção, né? Isso com certeza vai otimizar resultado. Eu fui até no norte do Espírito Santo fazer um serviço e eu vi seu consórcio, café e pimenta do reino. Também. Eu vi que lá eles falaram, pessoal, teve um certo ano que o café abaixou demais o preço, e o que nos sustentou foi a pimenta do reino. Verdade. Foi isso que eles falaram. Eles falaram, que interessante. No caso da pimenta do reino, eu sugiro você procurar um consultor, porque a pimenta do reino precisa de um clima muito quente. Então, se você está em alta altitude, a temperatura é mais amena, aí também tem a questão do clima para a planta. Então, você tem que buscar o consórcio da planta que combina com o clima, né? E a altitude. Ou talvez uma variedade que adapta, né? Ou uma variedade que adapta. Aí só um consultor para te dizer. Né? Mas do que nós estamos vendo nos estudos e do programa, a pimenta ela é de uma região mais quente. É de uma região mais quente. É lá perto assim, porque igual nós estamos conversando. Minha região está 750 e minha outra propriedade 1.100 metros. Mas descendo um pouquinho ali, coisa de 15 minutos, nós já temos lá um consórcio de café e pimenta do reino. O pessoal está próximo de você. Próximo, mas coisa pequena, já a temperatura mudou. Coisa assim de 10 minutinhos, já a temperatura já lá já mais quente. E a minha, 10 minutos subindo, já a temperatura mais fria. Exatamente. Se você plantar no alto, pode ser que você não tenha esse sucesso. Resultado, você já plantou na parte mais baixa. Ali o clima é mais quente, porque é uma região de vale, né? Então, Conselheiro Pena, Valadares, acaba que tem muitas montanhas ao redor, vira aquela estufa, aquele calor ali de vale. Mas a Pocã, com certeza... Na alta altitude, sim. Eu tenho um vizinho lá, que é produtor rural, e ele tem a mexerica Pocã. Sim. Tem plantado lá. E acaba assim, na nossa região, não sei por que ninguém investiu. Só ele que eu vi. Porque a pessoa acho que acostumou com café, não houve a variedade, nem investimento de outras variedades de plantas, né? Mexerica, eu vi um estudo também, acho que foi em Domingo Martins, não sei onde, falando sobre o azeite, plantação de azeite também. Agora, da oliveira. Da oliveira, isso, a plantação da oliveira para colher o azeite ali. Achei interessante também, até um pessoal me ofereceu na época. Só que eu vi a viabilidade, comecei a conversar, e lá falei, como é que eu vou escoar essa produção? Como é que eu vou pegar isso? Então, nós não temos conhecimento, né? Então eu parei por enquanto. Então é bom conhecimento, estar conversando para entendermos. Aí entra novamente o consultor. Sim. Um consultor no Espírito Santo, em Capé, não sei como que se chama em Minas, mas você deve procurar um consultor e ele está avaliando, porque ele vai ter que avaliar solo, vai ter que avaliar temperatura, porque a oliveira, do pouco conhecimento que eu tenho, ela precisa de temperaturas amenas X tempo do ano. Então, isso tudo influencia na lavoura. Então, você tem que buscar, sempre quando for inovar e consorciar, você tem que buscar qual que adapta ali ao solo e ao clima. E, se possível, visitar propriedades que já evoluíram. Porque, Cleito, todos nós, a resistência à mudança é muito grande. Então, e outra coisa também, ninguém quer correr risco, né? Mas não haverá vitória sem risco. Você não tem... Um menino não aprende a andar se ele não correr o risco de cair. Não é possível isso. Então, nós temos um número de pessoas X no mundo que se arriscam mais. Graças a essas pessoas... mudou a habitação, mudou vestuário, mudou a alimentação, porque essas pessoas arriscaram. Então, você está numa região
que talvez ainda não tenha essa evolução, você provavelmente será um pioneiro em consorciar, né, a sua agricultura. Agora, de novo, sem deixar a sua fonte de renda principal. Não enterre o talento, porque isso não vai ser bom. E aproveitando o gancho da palavra aí, risco, eu gostaria de saber quais são os riscos que uma pessoa pode ter, ou se é possível prever para investir na agricultura, no agronegócio, na pecuária. Olha, a análise de risco é um assunto interminável, né? Análise de risco. Até que ponto eu devo correr um risco? Mas tratando aqui da agricultura, o Cleito já sabe disso. O risco dele na prestação de serviço que ele tem, né, na sua profissão é praticamente zero. Alguém te chamou, você foi e atendeu. Já na agricultura, na indústria, o risco é maior. No comércio, o risco é... Imagina, você abre um negócio e coloca um estoque, você depende de pessoas entrarem ali para comprar alguma coisa. Você não pode obrigar ninguém lá, você tem que criar uma alternativa para despertar as pessoas para estarem ali. Mas, assim, na agricultura, você tem riscos que você pode prever e riscos que você sabe que ele existe, mas você não pode prever. Hoje nós temos, por exemplo, previsão do tempo com amplitude maior, que você precisa... não choveu. Na minha época de menininho, lá na roça, assim, se Deus ajudar, que chover, vai produzir. Não tínhamos informação nenhuma. Chegava a época de plantar, plantava o milho, plantava o feijão, plantava o arroz, né? Hoje você não precisa correr esse risco, só. Esse ano vai ser um ano de seca. El Ninho, né? Vem aí, vai trazer essa consequência. Então você pode e deve já prever isso. Talvez o maior problema vai ser esse. Outra coisa, pragas, por exemplo, controle de pragas, né? Já houve época que você não tinha o que fazer, né? Nem como combater aquelas pragas. Não, se vier, se não vier, aquela coisa toda. Hoje não, você já sabe, conforme a temperatura do ano, qual tipo de praga que poderá atacar o cafezal, ou as abelhas, ou as mexericas. Você já tem uma previsão disso, você já previne o combate a essas pragas. Isso é controle de risco. Não é nada assim astronômico, que ninguém sabe. Não, isso é controle de risco. Não, eu sei que eu estou correndo risco de ter uma invasão de pragas no meu cafezal. Eu já estou prevendo agora o combate para essa praga, que quando ela vier eu já tenho aqui para combater. Né? A análise do solo, estou falando mais dentro da agricultura, do café. A análise do solo, por exemplo, né? Imagina, houve época em que você não sabia, eu vou plantar para ver se dá. Não é mais assim. Você faz a análise do solo. Eu tenho 1 hectare e pouco, onde eu moro, né? Ali eu tenho análise do solo, água, tudo que produz isso aqui. Aí eles falam comigo, Joãozinho, planta isso. Não, isso aqui não dá, porque eu tenho a análise do solo. Lá você tem também. Então eu vou fazer ainda há pouco a Claudia falou da pimenta do reino. A pimenta do reino é bom, para aí um pouquinho. Você não precisa correr o risco de fazer um investimento, plantar a pimenta e não produzir. Você pode fazer um estudo antes, preliminar. Isso é controle de risco. Isso é minimizar risco. Risco sempre vai acontecer. Uma situação imutável. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quem controla mais o risco tem um retorno mais garantido. É verdade. Bom, nossa conversa aqui está encerrando. É uma pena, porque está maravilhosa, os assuntos vão fluindo, vamos fazendo colocações importantes, mas eu quero agradecer a presença do professor João da Mata, também pastor da Igreja Cristã Maranata, também o nosso irmão aqui, produtor Cleiton,
que além de ser empresário, está investindo no agronegócio e também está como pastor na Igreja Cristã Maranata. E se você quiser saber mais sobre a produção de café na fazenda do pastor Cleiton, é só assistir a matéria especial que foi apresentada na semana passada. E a todos que estão nos assistindo, eu me despeço agora com a paz do Senhor Jesus e nos vemos na próxima semana. Amém. Até lá! Amém.